Episódio 3 desse nosso projeto que, não sei vocês, eu estou gostando demais, porque a gente está podendo conversar de uma maneira bem informal. E nesse episódio 3 nós vamos falar sobre a responsabilidade dos administradores. Eu estou feliz de ter presente aqui o nosso... Vou começar por ele pela posição, nosso coordenador geral desse livro, esse livro que eu tanto gostei, Fábio. Tem a nossa querida colega Amanda e tem o Dieter Eckstein, nosso colega, sócio dos meus queridos amigos Fábio e Rodrigo, criminalista. Ou seja, o assunto ficou sério, gente. Agora, o bicho vai pegar. Coisa pode dar cana, entenderam? Mas vamos começar, então, sempre ladies first. Essa é a nossa regra. Educação e gentileza, sempre. Amanda, todo mundo manja ou acha que manja de responsabilidade civil. A gente está falando sobre responsabilidade do administrador. Não estamos, evidentemente, limitados à responsabilidade civil, mas essa provoca, assim, uma especial preocupação, né? E quando a gente fala do administrador, a gente está falando das lideranças, né? E a gente, lá no episódio 1, usou muito o termo, né, digamos assim, bem mundano de quem tem a caneta. Como é que funciona isso? Governança, IA, ajuda, não ajuda? E a gente vai partir da seguinte premissa, tá? IA é uma realidade, nós não temos aqui empresários com miopia estratégica, ou seja, estão usando, e aí, como é que faz? Acho que esse é um ponto muito sensível, porque a responsabilidade do administrador, ela vai advir de 2 pontos centrais. O primeiro decorre dos deveres que ele possui e que são inerentes, né, à atividade dele como administrador. Quais são esses deveres, né? São os deveres de cuidado e de diligência. O que isso quer dizer? Quer dizer que o administrador, quando estiver conduzindo a atividade empresarial, ele precisa conhecer o negócio dele. E mais do que conhecer o negócio dele, ele precisa conhecer o que os colaboradores fazem, o que os pares deles fazem, o que eventuais empresas, parceiras que trabalham com ele fazem junto ali. Por quê? Porque o dever de diligência, o dever de cuidado, ele impõe que o administrador busque saber e, mais que isso, busque controlar, supervisionar, entender aquilo que ocorre dentro dessa operação dele. Ele não pode, então, eventualmente ser complacente ou fazer vista grossa para algo que venha acontecer naquela organização. Mas vamos lá, desculpa te interromper, mas assim, claro, já tentando botar um pouquinho de tempero aqui. Não há uma fórmula comum, né? O administrador de uma petroquímica não é o mesmo administrador, digamos, com todo respeito, de uma padaria. Ou seja, como é que a gente consegue inserir essas diferenças tão brutais que tem nas atividades empresariais? Isso sempre vai depender da operação que ele conduzir. A gente, quando está falando da aplicação de um dever geral de diligência e de cuidado, a gente não está falando disso de uma forma dissociada, né, ou igualitária a todos eles. Isso vai ter de ser moderado de acordo com a atividade que ele conduz. Então, evidentemente, né, que a condição de conselheiro ou de administrador de uma companhia vai demandar um rigor muito maior, né, uma robustez muito maior do que aquela de uma padaria, né? Tá, mas dentro das grandes organizações, vamos lá, vamos pegar atividades vinculadas à saúde, por exemplo. Dados sensíveis. E aí? Ponto crucial. O administrador, ele vai precisar buscar entender quais são as inteligências artificiais que ele vai poder utilizar na organização dele, prezando por aquelas, claro, né, que não gerem nenhum tipo de vazamento ou comprometimento daquela informação. Por isso, aliás, que muito se fala na saúde sobre a necessidade e até a tendência, né, de criação de ferramentas de IA especializadas para a saúde, né? E não aquelas que já estão disponíveis no mercado. Porque essas empresas, né, que tratam com dados sensíveis e de saúde, elas têm a necessidade de não estarem suscetíveis a erros de terceiro. E isso acho que acaba nos levando para um ponto mais crucial ainda quando nós falamos da responsabilidade do administrador, que é o fato de que ele, mesmo se cercando de todos os cuidados, ele pode sim responder, né, e ser chamado pelos danos que um terceiro cause. E quem aqui, né, será esse terceiro? Esse terceiro, ele poderá ser um funcionário, claro, mas não apenas. né? Pode ser um parceiro comercial, inclusive um parceiro, né, um desenvolvedor de uma ferramenta de inteligência artificial que não tem esse certificado em relação ao compartilhamento dessas informações tão sensíveis para ele e que aí tragam para ele a exposição de dados de clientes. Independentemente de ter ciência disso ou não? Então, a questão da ciência, ela vai demandar uma análise específica para o seguinte ponto. Esse administrador, ele foi omisso, ele deixou de zelar, quer dizer, essa ausência de ciência
decorreu da falha de um dever de cuidado dele com a empresa? Ou ela decorreu na realidade de justamente ele ter se cercado de tudo aquilo que lhe era possível e mesmo assim sofreu um dano? Por quê? Porque a responsabilidade do administrador, ela depende de culpa. Então, ela vai demandar a verificação de uma conduta negligente, que consiste nisso que eu falei, de fazer vista grossa, de não querer se preocupar, né? Agir de modo imprudente. Então, se ele não tiver um agir negligente ou imprudente, aí não. Neste caso, ele não será responsabilizado. Mas justamente porque ele precisa ser alguém que zela, alguém que diligencia nas suas atividades, é que a gente não pode descurar, né? Deixar de olhar para a necessidade de estabelecer aí uma governança. Mas assim, e acho que a gente pode já dar uma... Eu tenho tratado os riscos como os riscos potentes, porque cada vez mais me parece que a EA permite essa expressão, o emprego dessa expressão. Estamos falando aqui de culpa. Mas e quando chega, daqui a pouco, um agir doloso e a gente vai para a esfera criminal? A gente pode falar de questões no âmbito criminal, ou seja, a gente tem já preocupação no âmbito criminal e tudo isso que a gente está falando, ou seja, IA é algo que está já presente na discussão na esfera criminal? Sem dúvida, Júlio. Sem dúvida. E, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, né, ela é mais uma ferramenta na atividade comercial da empresa, tá, que vai ser usada no desenvolvimento dessa atividade comercial, né? Então, aqui nós já temos, na leitura do direito penal, uma fonte de risco, tá? Assim como a circulação de produtos, assim como a circulação de bens, né, ou de capitais. Também o uso de dados, o tratamento de dados, né, a tomada de decisão no âmbito da inteligência artificial, por exemplo, isso também coloca riscos dos quais o direito penal vai se ocupar. Então, coisas muito interessantes que a Amanda trouxe, né, por exemplo, o dever conhecer do administrador. Ou seja, quando eu estou no âmbito do dever conhecer, eu não posso me eximir dessa responsabilidade. Tá? Então, nesse dever conhecer, eu extraio daqui tanto a possibilidade de culpa penalmente relevante, ou seja, uma negligência, né, do administrador, como também até um possível dolo eventual, que é quando eu faço, entre aspas, a vista grossa, que a Amanda falou. Dolo eventual, isso. Pode ser um dolo eventual, né? Pode ser lido, interpretado pelos órgãos de persecução como um dolo eventual. Ainda que a gente vá discutir no âmbito depois do processo se isso é ou não é. Mas o simples fato, né, de um órgão de persecução eventualmente interpretar isso como dolo eventual, coloca aqui já um risco, né, de uma investigação, um risco reputacional, né, para a empresa, que eventualmente, né, esse risco reputacional também pode implicar, né, na perda de clientes, no corte de fornecimento. Perda, né, de valor do próprio negócio. Perda de valor do negócio. Mas assim, o administrador, vamos chamar de líder, tá? A gente está tentando sempre ficar na mesma página, todo mundo. O líder, ele tem que entender que essa governança ou essa falta de governança, ela pode, digamos assim, circular pelo universo criminal, penal? Sem dúvida. Ou seja, responsabilidade penal, criminal? Sem dúvida, porque na empresa, o administrador, o líder, o gestor, ele está numa posição de garantia. Ele precisa garantir que determinadas fontes de perigo, né, que estão associadas à atividade que a empresa desenvolve, estejam sob controle. E aqui, quando a gente fala sob controle, a gente fala de prevenir riscos, minimizar riscos, mas a gente sabe que o risco sempre vai existir, né? Risco zero não existe, né? O risco faz parte do negócio. Agora, a questão é, qual é a história que vai se contar, o que pode se dizer a respeito das medidas de prevenção que foram adotadas quando um dano acontecer, quando tiver um problema, tá? Quando for chamado a prestar algum esclarecimento. Tá? Então, qual é a história que vai ser contada? Né? Direito é muito narrativa também. O direito é narrativa, o direito é poder contar uma boa história. Qual é a história que vai ser contada? Mas assim, eu fico imaginando, e já falamos aqui no episódio 2, se não me engano, sobre questões envolvendo, por exemplo, discriminação. Acho que esse é um assunto seríssimo, direitos fundamentais envolvidos, e a gente pode também estar linkando tudo isso à questão criminal. Sim. Por exemplo, né, no episódio 2, tratamos ali da questão de currículos, por exemplo, né? Ou seja, de uma seleção de currículos, né? Por exemplo, tem uma inteligência artificial que ela é alimentada, eventualmente com uma base, né, de currículos que interessem e currículos que não interessem. Qual é a leitura que ela vai extrair disso? Com base em quais critérios ela vai estar definindo os currículos que são interessantes e que não são interessantes? Eventualmente, pode estar mirando, né, eu quero alguém com tais e tais qualidades, tais e tais atributos, mas ela pode estar lendo algo completamente diferente. E aqui a gente tem esse fenômeno, né, que se fala da caixa preta, ou seja, como se chegou nessa decisão. Essa decisão precisa ser explicável, ela precisa ser auditável, né? Então, se eu, eventualmente, né, tenho o risco, né, de uma empresa estar utilizando um algoritmo discriminatório, isso é um risco concreto. Quais são as formas, né, para evitar isso? Então, passa, logicamente, tá, pelo um sistema de integridade que esteja preocupado, né, em fazer
fazer essa leitura antes, né, de integrar esse software, mas também por ter um software que permita explicar como ele chegou até ali, né, e que isso passe depois por uma revisão humana, que as pessoas possam se inteirar disso. Né? Vejo nessa tua afirmação, nessa tua exposição, uma preocupação que vai sempre recair na questão da prova, né? Questão probatória. E aqui a gente tem um tema que a gente sabe que, evidentemente, até por uma questão técnica, eu posso ir lá recuperar qual era o prompt que estava sendo usado, né? Ou seja, a responsabilidade, daqui a pouco, ela passa também por se ter ciência de que tudo aquilo que eu estou decidindo fazer ou não fazer, acaba envolvendo prova, né? Exatamente. Então, eu preciso poder provar que aquele algoritmo ele funciona adequadamente, né? Nos Estados Unidos nós tivemos um exemplo, né, de um juiz que utilizou a inteligência artificial para aplicar uma pena. E então ele aplica a pena com base na inteligência artificial, ele é contestado sobre isso, ele diz, não, se fosse eu teria dado a mesma pena. Passa um tempo, esse algoritmo ele é auditado e se descobre que ele tinha uma propensão a aplicar penas mais severas a pessoas de uma determinada etnia. Então, aqui, um claro exemplo, né, de um algoritmo discriminatório que foi usado para, num caso de privação de liberdade. Não, é seríssimo. Né? Seríssimo. Ou seja, a gente está falando de um circular em diferentes âmbitos, né? O que me faz ir ao Fábio. Eu, quando terminei de ler a primeira vez o material, eu fiquei encantado, chamo o Fábio e disse assim, de onde é que saíram essas 4 dimensões? E está aqui o criador das 4 dimensões. Fábio, vamos falar sobre as 4 dimensões de responsabilidade do líder, do administrador. Vamos lá. Eu não diria que eu criei as 4 dimensões, né? Na verdade, é uma tentativa de explicar as implicações, ou seja, o que significa na prática dizer que lideranças empresariais, administradores, têm esses deveres de cuidado e diligência, de maneira que a gente possa também, né, Júlio, responder aquela tua pergunta sobre os diferentes tipos de negócios, as diferentes estruturas. A Amanda salientou isso, né? Diferentes estruturas colocam sobre as lideranças diferentes responsabilidades, diferentes desafios. Vamos supor que nós estamos falando de uma startup, né? Uma empresa que tem lá 2 sócios que fazem tudo. Todas as responsabilidades estão sobre eles. Eles vão ter que fazer, muito provavelmente, tudo que os processos, né, que o negócio exige sejam feitos. Mas vamos lá. Tu falaste aí de uma petroquímica, enfim, de uma grande empresa. Vamos imaginar uma empresa que tem conselho de administração, que tem diretoria e que tem todos os órgãos de governança, né, que uma grande empresa habitualmente tem. E aí vamos pegar para começo, né, da nossa conversa aqui quanto a isso, a figura de um conselheiro de administração. Né? Talvez esse conselheiro de administração se reúna com seus pares no conselho a cada mês, talvez a cada 2 meses. Esse conselheiro de administração, que talvez pise na empresa a cada mês ou 2 meses, é um administrador. Nós estamos falando dele aqui. Nós estamos falando só da pessoa que está na operação, dia a dia, CEO, CFO, gerente, etc. A gente está falando aqui de um administrador que talvez esteja bastante distante do dia a dia das muitas operações de um grande negócio. Muito bem. Os deveres que tem um administrador são de cuidado e diligência. A gente só consegue distribuir as várias responsabilidades, digamos assim, compartimentalizando o que de fato é exigível de cada um, sabendo, né, minimamente quais são os papéis dentro dessa grande estrutura. Se a gente pega conselho, qual é a principal responsabilidade que recai sobre um conselho? Estratégia e fiscalização da diretoria. As melhores práticas de governança preconizam isso, que o conselho dá o direcionamento estratégico e fiscaliza a realização, né, a execução da estratégia pela diretoria, sim, que é o braço executivo da administração. Definição de orientação. Exatamente. Então vamos lá. Evidentemente que a responsabilidade dos conselheiros está atrelada a essa atribuição. Diretoria. Bom, a diretoria precisa executar a estratégia, né? Aí a gente já está entrando no campo operacional, as responsabilidades são outras. E as lideranças daí por diante vão também tendo as suas responsabilidades determinadas por uma distribuição de responsabilidades, de competências, de atribuições, de papéis, etc, etc. Mas isso numa grande organização. Vamos lá. Então, se a gente se perguntar assim, administradores que estão ali naquele estrato superior, talvez conselheiros, né, e os diretores, se a gente tiver isso dentro da empresa, o que se espera dessas pessoas? Né? Se espera que elas estejam olhando o que cada colaborador está fazendo? Se espera que elas revisem cada contrato? É evidente que não. Tá? Então, o que se espera delas? Mas para ajudar e para todo mundo ter aqui o compromisso de estar realmente auxiliando líderes, né? Esse conselho orientou o uso de inteligência artificial. Vamos lá. A primeira questão é, qual é o posicionamento estratégico da organização quanto à IA? Né? Essa é a primeira responsabilidade dos administradores. E aqui a gente está falando da dimensão estratégica. Né? Eu vou trazer a IA para o centro da minha estratégia, ou seja, a IA vai ser um driver do nosso negócio. Em primeiro lugar, eu preciso definir isso. Tá? Então, quando a gente fala de IA,
a gente está falando em estratégia pelo menos em 2 âmbitos. Eu preciso ter uma estratégia de negócios para a IA, e uma vez que a IA vai ser parte da nossa vida, e vai, quer queira eu ou não. Já é. Né? Porque, no mínimo, os colaboradores vão fazer uso, né? Ainda que inadvertidamente vão fazer uso da IA, e eu preciso trazer o problema da governança dessa IA, que é o como ela é usada na minha organização. Tá? Então, assim, a primeira dimensão é estratégica, porque sim compete aos administradores definir qual é a estratégia. Né? Mas eu vou ter que provocar. Essa estratégia pode ser assim, nós não vamos usar IA? Ela pode ser, mas o risco é enorme. Tá? Eu tenho dito o seguinte, eu posso decidir apenas usar a IA, eu posso decidir usar com a IA, ou eu posso decidir me reinventar com a IA. Eu acho que decidir não usar significa fechar os olhos para o uso que se dará na minha empresa, independentemente do meu consentimento. Né? Então, eu estou estimulando... E o meu concorrente usando. Exatamente. Então, assim, eu tenho um problema de estratégia de negócio, porque eu vou deixar de capturar todos os benefícios que a inovação pode gerar para o nosso negócio, e para além disso, eu vou estar gerando um risco de governança, porque dizer que a IA não será usada hoje significa dizer que sim, eu estou admitindo que ela será usada à revelia de qualquer controle e até mesmo do meu consentimento, porque ela vai ser usada, né? As estatísticas mostram, e o nosso e-book traz, assim, uma enormidade de dados, de informações sobre o que está acontecendo no mundo corporativo, e Shadow AI, já se falou disso aqui nos outros episódios, é uma epidemia hoje, né? O que acontece? E nós temos ouvido isso pela experiência e pelo relacionamento que nós temos com empresas, de diretores, de gerentes, o seguinte, não, lá na empresa me disseram para usar só o Copilot, ou até mesmo assim, pô, saiu uma diretriz do conselho de administração que aqui a gente só pode usar tal ferramenta, mas eu sigo lá usando o meu GPT no meu celular. Então, o que acontece é isso, eu acho que não usar não é opção do ponto de vista de negócios e não é opção do ponto de vista de governança. Mas então, nós em primeiro lugar, esperamos dos administradores que eles não deixem a coisa simplesmente rolar solta. Nós esperamos que eles definam estrategicamente qual vai ser o papel da IA no seu negócio e qual vai ser a estratégia de governança. Mas Fábio, essa é a primeira. Fábio, eu fiquei muito impressionado, eu acho que isso é uma questão bem importante. O livro traz muita informação, muito dado. O que mostra o quê? Que é um assunto que está, assim, sendo muito avaliado no mundo inteiro. Muito, muito. E nós temos pesquisas importantes no Brasil também, mostrando que o uso da IA já é altamente disseminado no mundo corporativo, mas é um uso totalmente desorganizado, sem diretriz, sem orientação. E isso nos remete para a segunda dimensão, que é a dimensão normativa dessa responsabilidade dos administradores. No episódio anterior, o Leandro falou muito de políticas. Né? Por quê? Porque o olhar dele está voltado para o colaborador. Né? O que eu posso exigir do colaborador? Que eventuais repercussões pode ter um mau uso da IA por um colaborador meu. Isso depende do que eu, enquanto administrador, faço na minha organização. Tá? Em primeiro lugar, eu tenho uma diretriz estratégica clara. Em segundo lugar, aí vem a segunda dimensão. Primeira diretriz. Uma diretriz estratégica. Tá. Né? Depois, eu tenho uma diretriz que, digamos assim, está mais ligada à governança, que é, bom, aqui dentro da nossa organização, quais são os nossos compromissos? Dimensão 2. Éticos e assim por diante. Eu preciso materializar isso nas minhas políticas. As minhas políticas precisam refletir os meus compromissos e os meus compromissos precisam estar materializados nas minhas políticas, porque senão não há compreensão, conhecimento ou o mínimo para uma difusão dentro da organização de qual é a visão da organização a respeito daquilo. Então eu preciso materializar em instrumentos normativos, em políticas, código de conduta, etc, etc, essa visão. Então tem essa dimensão normativa, porque não pode o administrador fingir que a IA não está sendo usada. Ele precisa pressupor no contexto atual em que ela está sendo usada, não é razoável pressupor que não está, e uma vez que está sendo usada, sim, seria uma omissão culpável da parte do administrador não regrar isso. Isso não significa, porque a IA nem sequer admite isso e não seria um regramento inteligente, dizer tintim por tintim, como a gente costuma dizer, o que as pessoas podem fazer ou não. Né? Como usar IA para cada coisa. Isso sequer vai ser possível, porque a IA ela é muito plástica, ela é muito dinâmica, ela é muito versátil, ela vai poder ser usada para quase tudo. E o que nós precisamos, portanto, são diretrizes claras e alguns limites fundamentais. O Leandro destacou isso. Então eu preciso ter isso dentro da minha empresa, dimensão normativa. Depois vem uma segunda dimensão que é estrutural. Não adianta eu ter, digamos, um compliance de papel. A gente pode pensar a governança da IA do ponto de vista de compliance e muitas coisas aqui se aplicam. É compliance no final das contas, quando a gente está tratando de responsabilidade, de ética, de regulação e assim por diante. Muito bem. Eu preciso de uma estrutura que, de fato, realize ou permita realizar a minha estratégia e uma estrutura que, de fato, faça valer, para usar uma terminologia que é bem dos juristas, né? Mas que execute e seja eficaz para executar as minhas
as minhas diretrizes e as minhas políticas. Então, eu preciso de estrutura interna, eu preciso de pessoal dedicado a isso, eu preciso, se eu sou uma grande organização, talvez de boas consultorias internas, talvez eu vá precisar também, claro, de tecnologia para dar conta disso tudo, e eu vou precisar estruturar processos, eu vou precisar treinar as pessoas, eu vou precisar capacitar equipes, eu vou precisar difundir uma consciência internamente a respeito dos meus compromissos e das minhas diretrizes. Então, assim, compliance de papel não exime o administrador da responsabilidade, né? A gente pode aí estar diante de uma cegueira deliberada, sobretudo quando a gente está falando de terceiros. Eu boto no contrato que o terceiro tem que ser bacana, tem que fazer tudo certo, tem que observar a lei anticorrupção, mas nunca fui lá ver, né? O PCC assina qualquer contrato. Esse é um né? ponto... O PCC não está preocupado com a implicação jurídica dos papéis que ele assina, né? Então, assim, se eu estou preocupado, por exemplo, com a infiltração do crime organizado na economia formal, eu preciso, de fato, ir ver com quem eu estou me relacionando. Não basta eu pôr num contrato que a pessoa tem que agir adequadamente, que a empresa tem que ter compromissos com a integridade e assim por diante. Aqui se aplica altamente... Esse é um ponto fundamental que o Fábio está trazendo. E assim, porque o compliance, esse dever de vigilância, né, na forma como ele é interpretado hoje, na tendência mais atual, ele deve se estender a toda a cadeia de valor da empresa. Não só internamente na estrutura hierárquica da empresa, mas o administrador, hoje em dia, ele precisa estar preocupado com quem ele se relaciona, quem é o parceiro comercial dele, quem é o fornecedor dele, o que faz o fornecedor dele, quem fornece para o fornecedor dele. Então, eventualmente, né, um fornecedor, tá, hoje, né, trazendo para a questão da IA, né, que esteja praticando, né, reiteradamente ilícitos, né, através da IA, esse fornecedor, ele pode, eventualmente, prejudicar e arrastar a empresa para dentro de uma responsabilidade penal compartilhada, depender, obviamente, das circunstâncias do caso, né, do nível de conhecimento que se tenha disso. Agora, a questão da cegueira deliberada é muito importante nesse aspecto, porque não basta eu dizer que não era minha obrigação saber, ou que eu não sabia, ou que isso aconteceu do pátio para fora. Né? Não sabia, não é defesa. Não sabia, não é defesa. Exato. É confissão, pode ser A uma confissão. responsabilidade civil que a gente tem certo, né? Porque há deveres de saber. Há deveres de saber. E há deveres de buscar saber. É o teu trabalho Ser saber. diligente é buscar saber. É o teu trabalho saber. O que precisa ser sabido. Eu diria, aliás, que esse é o maior desafio da atividade empresarial, né? Porque o não saber não é aqui uma desculpa, né? Não é algo justificável na conduta, né? Então, se esse empresário não sabe, ele vai ter que buscar saber. E se ele não buscou saber, então ele também será penalizado. Civilmente, inclusive. Dimensão, tá faltando. E vamos falar dela, mas só uma observação que eu acho importante sobre o que a gente fugindo. já tá falando aqui. Calma, não quer entregar, quer fazer ler o livro. É só pra te É isso, entendeu? O livro é gratuito, viu? O livro é gratuito. É só para fazer mistério e valorizar. Mas o que acontece? Nós atuamos muito juntos, né? Em investigações corporativas internas, enfim. E muitas vezes o risco que está, assim, piscando à nossa frente e o que nós colocamos no nosso radar em primeiro lugar é o reputacional. Claro. Né? É o reputacional. Às vezes as consequências jurídicas podem até não advir, podem até não acontecer, Esse reputacional é quantificável. E o risco reputacional é sempre o primeiro a se materializar e é o que bate muitas vezes com mais força, né? Então, assim, como é que a gente atenua o risco reputacional? Na medida em que os administradores vão estruturando essas políticas, esses processos, e na medida em que eles vão capacitando a sua empresa, evidentemente, através do exemplo que eles têm que dar, eles vão atenuando a sua responsabilidade, mas também os riscos reputacionais. Porque uma coisa é acontecer algo que é imputado à empresa como acidente, outra coisa é acontecer algo que decorre de uma falha de processos que a empresa teria que estruturar bem estruturados, e outra coisa é algo importante acontecer que é imputado ou imputável a uma cegueira deliberada, ou a um descaso, ou uma cultura empresarial. É como eu disse, criticável, qual né? história eu vou contar, ou vou poder contar. Exato, e aí eu já cheguei na quarta dimensão, que é a dimensão performática. Não adianta eu estabelecer uma estratégia, estabelecer claramente meus compromissos com integridade, ética, regulação, cumprimento das normas legais e assim por diante. Não adianta eu ter políticas, compliance de papel. Não adianta eu não estruturar a minha empresa para dar conta disso tudo, desencadeando os processos e criando, né, as instâncias que vão cuidar para que isso tudo aconteça, se eu, administrador, não der o exemplo. Se eu, administrador, não reforçar aqueles compromissos, políticas, diretrizes com a minha conduta. Porque acontece muito isso nas empresas. Nós temos muitas coisas escritas, temos muitas coisas na placa, né? Temos valores, temos compromissos e assim por diante, mas aquilo não está entranhado na cultura. Existe um guia de integridade nas empresas que foi lançado recentemente pelo IBGC, que é referência no Brasil nesse tema, né? E lá isso está muito bem explorado, assim, o nosso e-book
e-book, inclusive, explora isso também e remete para esse material. Existe aquilo que é visível, que está materializado nas políticas, e como eu disse, isso é necessário, mas existe também uma cultura, existe uma prática, uma vivência das coisas no dia a dia na empresa que traduz quem realmente a empresa é. E os administradores, as lideranças, eles precisam mostrar pela sua conduta, pelo seu exemplo, né, que aquilo é para valer dentro daquela empresa. Porque senão o que vai acontecer? Quando o acidente, né, e portanto o risco se materializar, todo mundo vai querer saber, tá, mas o que realmente acontecia lá dentro? Existe um caso muito conhecido, né, de uma grande montadora de automóveis alemã, que é um caso que, enfim, gerou danos reputacionais gigantescos à empresa, porque no final das contas o que veio à tona foi uma cultura empresarial de absoluto descaso com a integridade, né, e de comprometimento nenhum com os valores que aquela empresa, em princípio, professava. E aí entra a questão da prova, né, Júlio? Claro. Agora eu vou dizer uma coisa. E não recordo, tá? Se isso tá no livro ou não. E até vou usar para encerrar nosso bate-papo de agora. Mas essas dimensões, até pelo nosso bate-papo de agora, percebo que elas têm que se retroalimentarem constantemente. E isso é um ponto importante de ser explorado. Isso mostra um compromisso com uma dinâmica que necessariamente tem que conviver com isso. Aquilo que for engessado, aquilo que for, digamos assim, fossilizado, não vai servir. Vai ser a percepção equivocada de uma das dimensões ou, digamos assim, essa grande fórmula não vai prestar. Exato. Por que são 4 dimensões? Porque são partes de uma mesma coisa. Eu não tenho 4 responsabilidades, 4 atribuições. Não é isso. São 4 dimensões de um todo, né? Então, essas coisas, elas precisam fazer parte de uma série de elementos de uma cultura empresarial, dos processos de uma empresa, do dia a dia de uma empresa e dos comportamentos das pessoas. Ele não vai parar. Não vai parar, não tem jeito, entendeu? Fábio é apaixonado pelo tema. Me garanto um outro episódio que eu prometo que para. Não, tu vai encerrar, tu vai ser convidado para o último. Então, assim, Amanda, muito obrigado. Dieter, querido, muito obrigado. Fábio, uma alegria. Obrigado. Fazer esse nosso trabalho, que espero sim que ajude e que tem sempre o propósito, insisto, de auxiliar, ok? Muito obrigada. Até a próxima. Valeu.